Atos 5, ou melhor, queridos, vamos ler o 4 primeiro, Atos 4, 36 e 37. E aí depois a gente emenda aqui do 1 ao 11, tá bom? Atos 4, do 36 a seguir. Se você tiver dificuldade para achar aí na Bíblia, ó, desliga os LEDs ali para ficar mais fácil. Você pode acompanhar na projeção. Diz assim a santa e bendita palavra do nosso Deus. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio um grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias, e levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles o levarão a você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Pai, mais uma vez oramos ao Senhor, que é o Deus da Bíblia, que é o Senhor Todo-Poderoso. O texto que lemos, que fala a respeito dos atos, dos feitos dos apóstolos, que narram os primeiros passos da igreja primitiva. Deus, que através desse texto, o Teu Espírito Santo venha despertar em nós temor, tremor, venha nos edificar, venha trazer consolo, e principalmente, meu Deus, como foi dito aqui na palavra inicial, que traga conserto se for necessário. Feliz é aquele que tem um pai e uma mãe que o corrige. Feliz é aquele que tem um amigo, uma amiga que corrige, que chama atenção. Felizes são aqueles que são chamados para a correção. Meu Deus, se for preciso, toca a ferida, Senhor. Expõe, meu Deus, meu Pai, as feridas que estão ocultas, escondidas, para que elas sejam tratadas com o óleo santo do Teu Espírito. Eu repreendo agora toda ação diabólica. Sabemos que o inimigo, ele lança os seus dardos inflamados, trazendo preocupação, trazendo ansiedade. Senhor, cala também o nosso coração, cala as nossas emoções, meu Deus, que elas não triunfem sobre o mover do Teu Espírito e da Tua palavra. Oramos assim com gratidão, certos, Pai, de que a Tua bondade e misericórdia serão sobre nós, e o Senhor ministrará através de mim aos nossos corações por meio da Tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu tomei a liberdade de me apropriar do estudo que foi ministrado em um dos PGs das irmãs,
qual a Aline é a editora, redatora, e da qual eu reviso. E quando eu li esse estudo, revisei ele, eu fiquei assim muito impressionado com a qualidade, né, Gi? Você já ministrou ele junto com a Anidelce, né? Muito bom, irmãos. Fica aqui um chamado às irmãs, mulheres que estão aqui, acima de 18 anos, né? Por favor, procure um dos nossos PGs, converse com as líderes, né? Passe a participar. É uma segunda-feira sim, outra não, uma segunda-feira sim, outra não, são 2 no mês. Irmãos, tem sido uma bênção, a profundidade, é Bíblia pura. Essas mulheres estão estudando a palavra de Deus. Então, vá, procure um PG, você vai ser muito bem recebida, vai ser abraçada, vai ser amada naquele ambiente, e com certeza Deus vai trabalhar no teu coração. Além de você aprender a palavra, você vai desenvolver comunhão, você vai desenvolver uma rede sadia de relacionamento, não é verdade? Porque a gente sabe que, infelizmente, irmãos, nós não podemos mais voltar à roda dos escarnecedores. Tem muito crente se assentando à roda de escarnecedores. E o seu lugar não é na roda dos escarnecedores, lá é só para você evangelizar. Você só deve ir até os escarnecedores para evangelizar, pregar a palavra. Mas você não pode absorver os costumes, os padrões, não. Então, seja nutrido por bons relacionamentos. Então, procure um PG mais próximo da sua casa e comece a participar, e você vai ver que você vai ser abençoado. Amém? Queridas irmãs, eu fiquei assim muito surpreso com o teor desse estudo, que não perde nada, por exemplo, para as revistas que nós estudamos, os materiais que a gente tem aqui para a EBD. E me fez lembrar dessa passagem, uma passagem que provocou e que promoveu na igreja primitiva um grande espanto. Por quê? De vez em quando eu ouço crentes dizendo assim: ai pastor, eu queria tanto ter vivido naquela época da igreja primitiva, para mim ver a quantidade de sinais, maravilhas e prodígios que lá aconteciam. Ai, era tão lindo a quantidade de pessoas que eram libertas, paralíticos que voltavam a andar, cegos a enxergar. Pastor, eu queria tanto que isso voltasse a acontecer nessa proporção. Irmãos, a gente sabe, historicamente a gente sabe por que aconteceu na proporção que acontecia. Era necessário que o ministério de Jesus fosse chancelado. Então os milagres, maravilhas e sinais chancelavam a palavra. Então os apóstolos foram usados assim com uma potência muito grande em prodígios e maravilhas. Mas essa potência de milagres e sinais ficou para aquele tempo. Mas e agora? Jesus não cura mais, não batiza com o Espírito Santo? Claro que sim, mas não mais naquela proporção. Por quê? Hoje a palavra está aqui, o cânon está formado, os 66 livros que trazem vida para nós estão aqui. O que motiva mais a gente não é milagre, não é sinal. A força motriz da igreja é a palavra por meio do Espírito Santo. Uma pessoa pode levantar de uma cadeira de roda, irmãos, e pular 3 metros de altura e sair gritando, e morrer sem Jesus, e não herdar o céu. Mas alguém que mergulha nas escrituras e que ama a palavra e que tem ela firmada no seu coração, jamais irá para outro lugar senão para a presença de Deus. E aí eu fico pensando, as pessoas gostariam de estar lá e gostariam que esse tempo se repetisse, porque elas só pensam no milagre, na cura. E situações como essa aqui, como pastor eu fiquei pensando, você já pensou se crentes que estão mentindo para o Espírito Santo, que estão vivendo uma vida de hipocrisia, de falsidade, e voltasse esse tempo aqui, irmãos, não preciso falar mais nada, né? O rol da igreja ou das igrejas ia diminuir. Então cuidado com o que você pede. Quando você for orar, peça Espírito Santo, coloca as palavras certas nos meus lábios, porque Ele ensina a gente a orar corretamente. Então não é só os milagres. Haviam momentos como esse, irmãos, em que Deus, de uma forma didática,
para colocar temor no coração da igreja, exercia duras disciplinas como essa aqui. Então é sério, muito sério. E esse texto vai trazer para nós uma coisa que infelizmente, irmãos, se apoderou do coração da nossa geração, que é a hipocrisia, que é a falsidade. E infelizmente nós vivemos num tempo onde a hipocrisia, a falsidade, ela tomou conta dos corações, ela encheu o coração das pessoas. Só para entender aqui, de repente eu li aqui, você ficou pensando, meu Deus, mas eles morreram porque venderam o que era deles e não entregaram tudo na igreja? Vou explicar para vocês. Dentro da teologia nós temos uma matéria chamada mordomia cristã. O que é a mordomia cristã? É quando o crente entende que a vida, o tempo, o dinheiro, os dons, a família, o trabalho, a saúde, tudo que está nos céus e na terra pertence ao Senhor. De fato, irmãos, nós não temos nada. Nós nascemos como? Você veio com algum bem? Quando você saiu lá da barriguinha da mãe, da placenta, do útero, saiu algum bem com você? Não. Só o fôlego de vida, não é verdade? Na mordomia cristã, nós entendemos que tudo que nós temos pertence a Deus, e tudo isso deve ser direcionado, usado para que o nome do Senhor seja glorificado, ok? Nessa época aqui, havia grande perseguição sobre a igreja, os bens dos irmãos estavam sendo expoliados. O que é isso? O governo romano, influenciado pelos judeus, fariseus, eram impulsionados a tomar as propriedades dos crentes. Os crentes estavam perdendo o emprego, os crentes estavam perdendo a freguesia. Irmãos que tinham comércio, por confessarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, perdiam os fregueses. Então muitos irmãos cristãos começaram a padecer necessidade, e aí esse princípio da mordomia cristã estava tão vivo no coração daquela comunidade, que todo dia levantava sem saber se ia chegar vivo no final da tarde. Isso estava tão forte no coração deles, que de uma forma liberal, de uma forma voluntária, eles eram capazes de vender a casa, de vender uma propriedade, de vender algum bem, e então trazer aos pés dos apóstolos, ou seja, entregar aos apóstolos, irmão Pedro, irmão Tiago, irmão João, está aqui. Vendia a propriedade. Nós temos muitos irmãos padecendo fome, necessidade por amor de Jesus. Nós precisamos alimentar esse povo, não podemos deixar eles desamparados. Então isso era uma coisa natural. Isso é natural, irmãos, num coração de quem verdadeiramente conheceu a Jesus. Esse apego demasiado, essa avareza que está dentro de nós ocidentais, capitalistas, nós somos avarentos, apegados, a gente se apega muito nas coisas. A gente desenvolve um amor muito grande pelas coisas, coisa que não acontece, por exemplo, com os nossos irmãos lá na África. Eles já não têm isso. Eles vivem em casas precárias para nós, eles fazem pouquíssimas refeições, eles têm lá 2 mudas de roupa no máximo, não tem calçado, não tem energia elétrica, padecem de um monte. Irmãos, e quer saber de uma coisa? Eles são mais felizes do que nós. Eles sorriem mais do que nós, eles celebram a Jesus mais do que nós, que temos celular da última geração, que temos ar-condicionado no nosso quarto, que temos carro para ir onde a gente quer, que temos tudo que a gente precisa, todo o conforto, mas vivemos murmurando, reclamando, azedos, bicudos, de mal com a vida. Que Deus transforme esse coração nosso perverso, mal, num coração cheio de amor por Ele, e um coração que entende que não é dono de nada, que tudo é do Senhor. Então, só para ficar claro aqui, naquela época ninguém era obrigado a vender nada e trazer para os apóstolos, assim como hoje ninguém é obrigado a vender nada e trazer na igreja. Alguém pode, em algum momento, sentir no coração o desejo de entregar uma oferta, de vender alguma coisa, para algum momento fazer, mas isso tem que ser liberal, tá? Não como igrejas que a gente vê por aí, que põem o punhal no pescoço das pessoas e forçam as pessoas a se sacrificar, e tem gente aí ficando pobre, ficando na miséria por causa disso, tá? Então esse é o ensino da palavra e o que estava acontecendo lá.
Vocês perceberam aqui que a gente leu, e lá no final do capítulo 4, fala de um senhor chamado José, um irmão chamado José, que foi nomeado Barnabé, porque Barnabé significa encorajador. Ele então, de forma voluntária, fez o quê? Vendeu uma propriedade e trouxe aos apóstolos. E mais abaixo a gente vê um casal chamado Ananias e Safira, que com certeza analisou, viu, ficou sabendo do que Barnabé fez, e se sentiram de alguma forma estimulados a fazer. A ação de Barnabé motivou aquele casal, mas tem um problema. Em algum momento, Satanás encheu o coração de Ananias e Safira. Satanás encontrou no coração deles uma brecha, e essa brecha fez com que, de uma forma hipócrita, mentirosa, eles tentassem iludir o Espírito Santo de Deus. Irmãos, ninguém mente ao Espírito Santo, ninguém engana Deus. Eu já fui enganado tantas vezes, irmãos. Quantas vezes as pessoas vêm chorando lágrima de crocodilo? Eu feito um besta, irmãos, caio igual um patinho. Mas depois Deus mostra, Deus revela. Você também já deve ter passado por isso. Mas ao Senhor ninguém engana. Ninguém engana. Satanás encheu o coração daquele casal. E onde é que está o problema? O problema não foi eles segurarem uma parte. Eles poderiam ter vendido e não ter entregado nada. Eles poderiam ter vendido e ter dado a metade. O problema não foi esse. O problema foi que eles venderam e fizeram um combinado. Nós vamos dizer que vendemos por 100 mil, por 50 mil, mas na verdade o preço era 100. E se Pedro perguntar, nós vamos dizer junto, nós vendemos por 50. E nós vamos guardar 50. Mas nós vamos deixar todo mundo achar que nós vendemos por 50. Entendeu? Qual que foi a jogada? E esse foi o grande pecado de Ananias e Safira, a hipocrisia. O que é hipocrisia? É fingir ser algo que não é. É aparentar bondade e santidade por fora, mas viver de forma contrária aqui dentro, ou longe dos olhares dos outros. Então, isso é hipocrisia, irmãos. Nem o ímpio gosta de gente hipócrita, muito menos Deus gosta de gente hipócrita. Deus nos chama a viver a verdade. Deus nos chama a viver uma fé não fingida, mas uma fé sincera, uma fé que reconhece os erros, as falhas, como o passarinho disse aqui, fazendo uma análise dele, dizendo: Senhor, eu preciso investir mais tempo na tua presença e menos vendo, o futebol, ou vendo carros antigos, ou enfim, qualquer outra coisa. É isso que Deus espera de nós. Eu vou citar aqui um exemplo, e eu vou citar porque quando você coloca algo no status do seu WhatsApp, quando você coloca algo nos teus stories, quando você publica algo no Facebook, você dá o direito a todos aqueles que são seus amigos ou que podem visualizar aquilo a tecer críticas ao seu respeito. Essas críticas podem ser construtivas ou elas podem ser depreciativas. Então, se você não quer ser criticado, se você não quer ser avaliado, se você não quer que comente nada ao teu respeito, então pense bastante antes de colocar as coisas lá. Por isso que eu procuro colocar só coisa da igreja. As coisas minhas eu sou bem assim, eu sou bem seletivo para colocar. Porque depois a gente vai ter que aguentar o rojão, não é verdade? Então a gente precisa pensar bastante nisso. Eu vou usar um exemplo aqui de um jovem, que não é tão jovem mais assim, mas uma figura bem conhecida, o Neymar. Todo mundo sabe quem é o Neymar, não sabe? O Neymar já está com 33 anos já não é mais um jovem, tão jovenzinho assim. Já está caminhando para se tornar senhor. O Neymar, durante a carreira dele, sempre
entrou em campo ou com uma faixa na cabeça escrito 100% Jesus, ou uma camisa 100% Jesus debaixo da camisa do jogo. E também se coloca defensor de Deus, pátria e família, né? Ok, legal. Tem algum problema nisso, pastor? Não, acho até bonito. Um jogador famoso se posicionar 100% Jesus, dizer que é a favor de Deus, é a favor da pátria, é a favor da família, tudo isso bate com as escrituras. Todo cristão verdadeiro defende esses valores. O problema está onde, queridos? Na hipocrisia. Porque a partir do momento que eu defendo essa bandeira, eu preciso viver aquilo que eu prego. É aí que está a situação. E a vida do Neymar é recheada do quê? Escândalos, dos mais horríveis, orgias e coisas a mais que não cabe aqui comentar no púlpito. Está entendendo? O problema da hipocrisia. E foi isso que aconteceu com esse casal. E é a respeito disso, e é sobre isso que a gente vai meditar. Para quê? Para que Satanás não encontre brecha, não encontre razão, não encontre condição de encher o nosso coração com o mal. Lá em Lucas 22, 3, 6, narra o exato momento onde Satanás encheu o coração de Judas. Algumas traduções dizem que Satanás entrou em Judas. Foi naquele exato momento. E Judas então procurou e aceitou o suborno, aceitou as 30 moedas de prata e se alegrou muito com aquilo. Quem era Judas? Apóstolo, discípulo. Discípulo. Está vendo só? Pastor, mas Judas estava predestinado para isso. Meus queridos, a Bíblia diz que é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Judas teve todas as oportunidades do mundo para se arrepender, mesmo depois da traição, mas ele se matou, ao invés de se arrepender. Pedro traiu tanto quanto ele, Pedro se arrependeu, Judas tirou a própria vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado, para que o inimigo não encontre brecha para encher o nosso coração, para que nós não venhamos nos tornar crentes hipócritas, crentes fingidos. Irmãos, eu tenho uma teoria a respeito do meu ministério, eu espero que eu esteja errado, mas eu acho que eu não vou pregar muito tempo. Eu acredito que eu tenho aí mais uns 10 anos no máximo. Por quê? Você vai morrer, pastor? Sim, vou morrer um dia, mas não é sobre a morte que eu estou falando. Do jeito que as coisas estão caminhando, pastores que ainda têm hombridade e coragem de pregar palavras como essa aqui, eu não estou falando isso para me exaltar, muito pelo contrário, talvez eu seja o mais miserável e pecador entre vocês, e o que precisa mais ouvir essa palavra, mas nós estamos caminhando para um tempo, irmãos, em que as pessoas não querem mais ouvir isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que chegaria um tempo em que as pessoas apostatariam da fé, e elas iriam amontoar para si doutores, que falassem aquilo que elas queriam, elas teriam comichão. Você já teve comichão no ouvido? Quem aqui já teve? O que é comichão? Coceirinha, não teve? A gente coça com o dedinho assim, ó. Meu Deus, tem uns que deixam a unha do dedinho, não faça isso, coisa feia. Não deixa a unha do dedinho crescer para coçar o ouvido. Meu Deus, isso é coisa do século passado. Isso caiu de moda já. Meu avô tinha uma unha desse tamanho do dedinho para coçar o ouvido. Meu Deus, que coisa horrível. Faz isso não, corta essa unha em nome de Jesus. Coceirinha. As pessoas teriam que comichão para ouvir o que elas querem. E nós estamos chegando nesse tempo, irmãos. Por isso a gente precisa valorizar as Escrituras e manter o nosso coração em Deus. Remir o tempo, porque os dias são maus. Primeira coisa que, lendo, meditando nesse texto, dentro desse tema, a hipocrisia é um laço de morte. A hipocrisia é um laço de morte. A primeira coisa que me chama a atenção é que as nossas ações devem ser pautadas
pela verdade e integridade. Tudo que a gente faz, queridos, deve ser pautado, deve ser regulado, tá? Tem que ter como norma a verdade e a integridade. Se eu não me engano, o Evangelho de João, verso 8, 32, posso estar enganado. O Senhor Jesus vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é libertadora, irmãos. Então as nossas ações devem estar pautadas pela verdade e pela integridade. Onde foi que esse casal errou? Não foram verdadeiros, não foram íntegros, não morreram porque não deram dinheiro na igreja, morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Por que que tem muitos crentes doentes? Por que tem muitos crentes que dormem? Por que tem muitos crentes fracassados espiritualmente? Não tem pautado a vida pela verdade e pela integridade. A palavra integridade significa aquilo que é inteiro. Meus irmãos, ou nós somos de Deus ou nós não somos. Vamos parar com essa teoria da relatividade no meio cristão. A relativização de tudo, né? Hoje eu escutei um pastor falando uma coisa, eu fiquei, não vou citar o nome, eu nem sei o nome dele mesmo, eu vi lá, é um pastor famoso aí. Festa junina, alguém perguntou, festa junina na igreja é pecado? Aí ele diz, não, claro que não, é cultura, se você fizer como algo cultural, o que que tem? É uma relativização das coisas, é um esforço tremendo para fazer aquilo que não pertence a nós pertencer. A questão não é nem se é pecado ou não, não é que isso vai tirar alguém do céu, porque a salvação não está nisso. Mas se eu faço, pratico, estou em um ambiente, eu trago algo para a minha vida, que pode gerar, irmãos, nós temos que pensar numa coisa, e Paulo ensina isso para a gente. Às vezes você tem a sua consciência muito tranquila e pacífica, que aquilo não vai te contaminar e não vai te afastar de Deus. Ok, legal, eu respeito essa sua intimidade com Deus, mas a questão não está só entre eu e Deus, a questão é que no meio da igreja e do povo de Deus tem gente fraca na fé, tem gente que não entende ainda, não é maduro o suficiente, e dependendo da circunstância, o local ou a ação que eu cometa, eu posso fazer essa pessoa tropeçar. Eu estou me fazendo entender? A pergunta não é se estão entendendo, eu estou me fazendo entender? É isso, não é sobre mim, mas é sobre o meu irmão, o meu próximo. Então a gente precisa tomar cuidado, todas as nossas ações têm que ser pautadas pela verdade, pela integridade. Fica muito claro para nós, que o casal Ananias e Safira tomaram a atitude de vender sua propriedade e entregar a parte dela como se fosse a totalidade, com o intuito do quê? De alcançar notoriedade, fama, likes, seguidores. Não foi algo verdadeiro. É impossível ludibriar e enganar o Espírito Santo. Esquece, irmãos, ninguém engana Deus. Não adianta, irmãos, não adianta se vestir como crente, não adianta frequentar a igreja de crente, não adianta dizimar, não adianta fazer nada, essas coisas, se aqui dentro não tiver alguém que de verdade vive pela palavra e com integridade, eu não estou falando de perfeição, tá? Perfeito, o único homem perfeito que eu conheço é o homem Deus, o Cristo ressurreto. Agora a palavra diz, Paulo diz que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento, até alcançarmos a estatura. O que é estatura? Tamanho de varão perfeito. Quando que a gente vai alcançar a estatura de varão perfeito? Ou mortos em Cristo, ressuscitados primeiro encontrando com Ele nas nuvens, seremos glorificados, ou então arrebatados como igreja vivos, encontrando com Ele nos ares e sendo transformados.
ali nós chegaremos à estatura do varão perfeito. Não somos, mas precisamos buscar ser, todos os dias, todos os dias. Nós vivemos numa geração, irmãos, de hipocrisia, gente que só quer notoriedade, só quer like, quer passar algo que não é verdadeiro, e Deus nos chamou, irmãos, para sermos verdadeiros. A Bíblia tem diversos exemplos de gente que usou de engano, tentou enganar o Espírito Santo e se frustrou, irmão, se arrebentou. Eu preguei aqui sobre Acã. Lembra do pecado de Acã? Caiu a fortaleza, as muralhas de Jericó. Deus falou: não pegue nada, tudo isso está contaminado, não é para pegar nada para vocês, não pegue. Acã foi lá, pegou uma capa babilônica, pegou um tanto de prata e um tanto de ouro, escondeu aonde? Olha a loucura, além de desobedecer a Deus, ainda escondeu dentro da casa dele. Olha a loucura que muitos crentes estão fazendo. Além de desobedecer a Deus, estão trazendo a maldição para dentro de casa. Ok, fez isso. Israel não venceu mais. Foram lutar contra uma cidadezinha pequenininha lá, tal, acharam que com 3.000 homens resolvia a parada e saíram correndo com as calças na mão. Josué começa a chorar. Ai, Senhor, nos abandonava. Para de chorar. Deus não gosta de gente chorona. Ô pastor, Deus não gosta de chorar na presença dele? Sim, choro verdadeiro, não esse choro de crocodilo. Deus pega de longe, irmãos. Esse choro falso e mentiroso. Ai, estou tão arrependido. Senhor, mentira, está nada. No outro dia está fazendo igual. Deus sabe, irmãos. Agora, o choro contrito, quebrantado, esse o Senhor acolhe no odre dele. Glória a Deus. E aí, chora, reúne o povo, manda o povo se santificar. Amanhã eu vou passar no meio de vocês. E vai aparecer onde é que está o pecado. Papuf. E eu até falei no dia que eu preguei, mães, pais, está com dúvida na conduta do filho de vocês? Se santifica. Vai para o jejum, vai para a oração, põe o joelho no chão. Deus vai mostrar onde é que neguinho está fazendo coisa errada aí. Mas vai revelar logo, mas vai estourar igual aquelas espinhas inflamadas. Puf, furúnculo. Vai mostrar tudo. E aí vamos agir. Foi o que aconteceu, irmãos. Está lá, Acã confessou. Você sabe o que aconteceu com Acã? Não só com Acã, com toda a família dele. Deus, para ser didático e ensinar e plantar temor no coração de Israel, sabe o que Deus teve que fazer? Acã e toda a sua família foram apedrejados e queimados. Está aí. E muita gente louca, mentindo para o Espírito Santo, tentando enganar Deus, né? Davi, quando tomou a mulher de Urias, e pegou Urias, falou: eu não vou matar Urias. Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar ele de posição, eu vou tirar ele do pelotão de trás e vou botar ele na frente. Senhor, se ele morrer, fazer o quê? Não fui eu que matei, foi a flecha do inimigo, né? Tranquilo. Você pensa que Deus impediu? Deus não impede não, irmãos. Deus dá corda, Ele vai dando, até a hora que Ele puxa de um jeito que a gente vai de boca para o chão. Beleza. Urias morreu. Passou um tempo, Davi perdeu a paz, não dormia, não comia, começou a emagrecer, começou a virar pele e osso, não tinha sossego, perdeu o menino, filho dele com a mulher de Urias morreu, e veio aquela perturbação, até que chega o profeta Natã, expõe todo o pecado e ele se conserta, e aí vem a redenção. Feliz é aquele que ainda tem tempo para isso. O problema é quando nós ficamos brincando com Deus e não dá tempo. Quem garante que vai dar tempo, né? E por aí vai. Sara, quando riu da notícia que ia ficar grávida, está aqui, irmãos, um monte de gente, um monte de situações em que as pessoas, Gálatas 6,7 diz: não se engane o homem, de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem planta, o homem colhe. Não adianta, não tenta zombar de Deus, não tenta esconder nada de Deus. Deus quer que a gente seja autêntico, verdadeiro, íntegro. Deus não espera menos do que isso de nós, do seu povo. Outra coisa que eu aprendi aqui, é que havendo a oportunidade, meus queridos, de trocar a hipocrisia pela integridade, nós precisamos fazer isso antes que seja tarde.
Estamos vivendo em alguma área da nossa vida a hipocrisia? Estamos fingindo ser algo que não somos? Ou estamos encobrindo situações que entristecem a Deus e colocando uma capa por cima? Tendo oportunidade, troque a hipocrisia pela integridade, antes que seja tarde. Vamos lá para a palavra, Atos 5? Vamos lá para o verso 7. Nesse momento aqui, Ananias já tinha caído para o chão morto, e eles já tinham levado ele para sepultar. Quase 3 horas depois, olha só, eles armaram todo o esquema. Eu vou primeiro, Safira, minha mulher querida, minha parceira, eu vou lá primeiro, e eu vou passar o mel em Pedro, vou fazer propaganda que nós vendemos, está tudo aqui, Pedro, vendemos por tanto, está tudo aqui, vamos vir para abençoar os meus irmãos, porque eu sou bonzinho, meu coração é de Deus, fez toda a pantomima, todo o teatro, tudo mentira. Pedro, irmãos, era um homem cheio do Espírito Santo, e onde tem o Espírito Santo tem a verdade, não adianta, Deus mostrou, Deus revelou, morreu. 3 horas depois, daqui a um tempo você vai também, e aí você confirma a história para Pedro, mulher, não vai falar coisa diferente, hein? Tá bom, meu marido, eu te amo, beijo e abraço e tal. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido, ela não sabia que Ananias tinha morrido. Olha só, irmão, olha a graça de Deus, e tem gente que diz que Deus ainda não é misericordioso, que Deus é muito mau, pune, Deus só sabe punir, Deus só sabe cobrar, Deus só sabe isso. Olha a graça de Deus sendo manifestada. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, irmã Safira, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Olha só, irmãos, olha a oportunidade que Safira teve. Ela teve chance de dizer: irmão Pedro, eu vou falar a verdade. Nós armamos para mentir, nós vendemos por 100, não foi por 50, a gente ficou com medo de entregar tudo, porque a gente não tem tanta fé assim que essa religião nova aí, esse Jesus vai perdurar, vai vingar, vai que tudo isso aí, acaba, vai que todo mundo desanima, nós não queremos começar do zero, então nós guardamos uma poupança ali. Não, ela sustentou a mentira, irmãos, com a cara lavada. É verdade. Quanto que o meu marido falou que nós vendemos, Pedro? Sim, isso mesmo, vendemos por esse valor. E aí segue o texto. Verso 9. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. Eu consigo assim, irmãos, quase que notar, fazendo uma análise do texto, assim, uma compaixão. Eu acredito que Pedro falou isso com tanta compaixão, irmãos. Isso aqui não foi motivo de alegria para Pedro. Você acha que Pedro falou isso aqui com um sorriso no rosto? Eu estou certo, agora morre, miserável. Não. Foi com muita compaixão. Por que vocês fizeram isso, meus queridos? Eu amo tanto vocês em Cristo, vocês são parte da nossa igreja. Por que vocês entraram em combinação para enganar a Deus? Não precisava, era de vocês, não tinha necessidade. Mas por que vocês entraram em comum acordo para mentir para o Espírito Santo? Não resta outra coisa. Deus precisa pesar a mão em vocês, porque se Ele não fizer isso, daqui a pouco isso se torna um costume no meio do povo. A igreja estava começando os passos. Então Deus precisou exercer um caráter punitivo. A gente percebe, irmãos, e fica muito claro para nós, que a hipocrisia e a mentira, quando elas enchem o coração de alguém, elas podem levar tal pessoa à morte. Hoje nós precisamos sair daqui fazendo uma avaliação muito sincera sobre a nossa vida cristã, nosso relacionamento com Deus.
se ele verdadeiramente está baseado na verdade, na integridade. Se a hipocrisia, ela já ganhou espaço no coração, ela tem enchido o nosso coração, e Deus então está dando a oportunidade da gente colocar no lugar dela a integridade, se consertar, se corrigir. E por fim, Deus não aceita nada que não seja entregue com integridade e verdade. Deus não aceita nada, irmãos, que não seja feito por nós ou vivenciado por nós com integridade e verdade. A vida cristã, irmãos, ela é muito séria. Tem muitos cristãos brincando de igrejinha, brincando de fezinha. Quando você vai para as Escrituras, você vê um Deus que não brinca em serviço. Nosso Deus é muito sério, irmãos. Não se engane. The Chosen não é a representação fiel das Escrituras. O ator que o representa é um ser humano, é um homem. Aquilo é algo apenas representativo, tá? É só representativo. Nosso Deus é um Deus sério. Um Deus que abençoa, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que perdoa o maior pecador quando esse de fato o confessa como seu Senhor e Salvador. Mas o nosso Deus também é fogo consumidor, irmãos. Deus é fogo consumidor. Não brinquemos com a grandeza de Deus. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, já estamos partindo para o encerramento. São perguntas, irmãos, para uma autoavaliação. Eis aqui algumas perguntas, e eu extraí isso aqui da lição das irmãs do PG, tá? Eis aqui algumas perguntas que nos ajudarão a entender se estamos vivendo de forma íntegra ou se estamos vivendo de forma hipócrita, fingida. Primeira pergunta: será que a minha vida pública e a minha vida cristã são coerentes? A vida que eu vivo aqui, entre os irmãos, quando eu estou na igreja, no culto, no PG, na escola dominical, enfim, nesse ambiente, ela se traduz lá fora com a mesma intensidade? Certa vez eu ouvi um pregador falando que nós vivemos na era dos crentes camaleões. Quem aqui sabe o que é um camaleão? Levanta a mão. Tem gente que não sabe, não é obrigado a saber. Camaleão, acredito eu, que é da família dos répteis, né? E ele tem uma característica muito interessante. Isso é uma defesa dele. Se tivesse um camaleão aqui em cima, ó, aqui em cima, ele, ao ser ameaçado, alguém partisse para cima dele, ou ele presenciar alguma ameaça, ele iria mudar para a cor semelhante a desse objeto. Então, se ele está numa árvore, ele vai se assemelhar ao tronco, às folhas, enfim, ele tem essa capacidade. Deus deu a ele essa defesa, ele consegue fazer isso, se camufla. E nós vivemos uma era de muitos crentes camaleões. Na igreja ele se adequa perfeitamente a um crente. Ele consegue reproduzir todo o comportamento de crente. Indumentária, vestimenta, tudo. Sai até uns charamanai. E lá fora ele tem a incrível capacidade de, em um lugar onde coisas profanas, assuntos profanos, atos profanos acontecem, ele também consegue se adequar, se camuflar, e ele se torna mais um naquele ambiente. Outra pergunta: tenho praticado a generosidade de forma natural, com amor, ou só pensando em aprovação e elogios? Os teus atos de generosidade, de bondade, são só para inglês ver, ou são frutos de um coração transformado? Ananias e Safira fizeram algo lindo, maravilhoso, né? Vender uma propriedade e trazer para a igreja. Nossa, que casal crente. E no fundo a gente viu que isso não se traduziu em verdade. Outra coisa: o que eu e você teríamos feito no lugar de Safira,
Será que eu ou você temos participado do pecado dos outros em silêncio? O que a gente teria feito no lugar de Safira? Teríamos confessado o erro, contado o plano e nos arrependido? Ou teríamos, como ela, nos silenciado e confirmado a história? Porque a gente peca também, irmãos, quando nós nos omitimos, quando a gente passa a mão e cobre o pecado das pessoas e fica em silêncio diante deles. Por fim, estou disposto a ser corrigido e disciplinado para crescer espiritualmente? Ou fujo da confrontação? Aceito o caráter pastoral da igreja ou só quero milagres e bênçãos? Você é um crente, um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, que aceita a confrontação da palavra, que aceita o caráter pastoral da igreja, ou você é daqueles que só querem bênção, que só vem à igreja para procurar milagre, bênção? Porque a gente vive uma geração assim, a geração dos desigrejados. Não são todos, mas muitos deles não aceitam o caráter confrontador e pastoral da igreja. Porque na igreja a gente é confrontado, porque é na igreja que a gente cresce, porque é aqui que a gente sofre decepção, é aqui que a gente sofre uma mágoa, é aqui que a gente é afligido. A igreja é a maior escola do perdão, porque é aqui que a gente aprende a ser como Jesus. Jesus caminhou com os 12, irmãos, 12 homens torto, perturbado, atrapalhado. Você pensa que eles eram florzinha que se cheirasse? Imagina caminhar 3 anos e meio com um camarada igual Pedro, matuto, cabeça dura, resolvia tudo na pancada, colérico, sanguíneo, tudo no grito. É bom para acordar uns que já estão meio sonolentos. Não é fácil caminhar com gente assim, mas é andando com os imperfeitos, irmãos, na direção do perfeito, que nós somos aperfeiçoados. Aceite o caráter pastoral da igreja. A igreja não foi instituída por homens, irmãos. Não estou falando de denominação, estou falando da igreja de Jesus Cristo. Não existe vida cristã sem ser parte da sua igreja. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. A igreja tem autoridade pastoral para pregar palavras de consolo, Salmo 23, pregado corretamente, é claro, né? Não mal interpretado, tal, Salmo 91, por aí vai. Mas também tem autoridade e deve pregar palavras como essa, que podem fazer a diferença entre a vida eterna e a morte eterna na vida de alguém. Pode se colocar de pé, por favor. Feche os seus olhos, por